E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui conversar com você sobre este livro aqui, O Morte em Pemberley, da P.D. James. Pra quem não sabe, Pemberley é a grande casa, né, a mansão que aparece no romance da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, ou Pride and Prejudice no original em inglês. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo altamente porque é um clássico, é um livro maravilhoso, e se tem preguiça de ler o livro, assista a adaptação que tem pro cinema, a adaptação de 2005, se eu não me engano ela tá na Netflix, e é uma adaptação maravilhosa. E se tiver como conseguir, também tem a adaptação de 1995, que foi adaptada para TV pela BBC, que também é maravilhosa, que é aquela com o Colin Firth saindo, né, com camisa branca molhada do lago, né, uma cena icônica que virou assim, parece que todo filme que se passa no século XIX tem que ter uma cena na chuva ou com algum homem com a roupa molhada ou sem camisa, né, virou assim uma referência. Então, eu comecei a ler esse livro aqui faz alguns meses, porque ele foi escolhido para ler no grupo do Leia Mulheres, que eu participo aqui em Porto Alegre. Eu comecei a ler ele nessa edição em português, que, gente, por favor, né, infelizmente eu acho que ficou uma edição horrível. Eu acho que qualquer um de vocês aí conseguiria fazer uma capinha mais bonitinha no Canva. E a outra metade eu acabei lendo em inglês, porque eu fiquei alguns dias sem luz em casa, como, caso vocês não saibam, eu moro em Porto Alegre, né, e Porto Alegre, como vocês sabem, virou esse caos no mês de maio por causa da enchente. Eu, felizmente, né, o lugar onde eu moro não entrou água, mas mesmo assim, né, houve vários transtornos. Eu fiquei mais de 2 semanas sem água e fiquei aí uns bons dias sem luz também. E aí eu tinha meu Kindle carregado e eu tinha essa versão dele aqui em inglês no Kindle, então era o entretenimento que eu tinha, principalmente à noite quando tava tudo escuro, aí não tinha como assistir nada, porque enfim, não tinha luz, não tinha mais bateria nos tablets, no computador nem nada, então eu acabei lendo, né, esse aqui, o restante dele no Kindle em inglês. Mas a tradução é bacana, tá? Pelo que eu li, a primeira metade eu li em português, é uma tradução muito boa. Então, Morte em Pemberley tem essa referência clara, que é esse universo da Jane Austen, mais especificamente sobre o Orgulho e Preconceito, e o enredo deste livro aqui, ele é baseado sim em cima de todo o universo de Orgulho e Preconceito. Ele parte assim alguns anos após do que teria se encerrado o romance Orgulho e Preconceito, né? Ele é como se fosse uma continuação. O romance começa e a Elizabeth e o Darcy, eles estão em Pemberley e eles estão assim, né, às voltas com um baile que vai ter, então eles estão organizando esse baile. E aí, do nada, acaba chegando assim uma carruagem muito rápido, né, no meio da madrugada, e eles ficam meio assustados, e aí é a Lydia, é a irmã que não se dá mais muito bem com a Elizabeth, porque ela assim, ela é meio histriônica, digamos assim, né, e a Elizabeth é muito mais comedida, e ela acaba chegando e dizendo, né, apavorada, que alguma coisa teria acontecido com o marido dela. E aí, o Darcy e mais alguns homens que estão na casa, eles meio que saem em uma missão para ver o que aconteceu. Eles pegam essa carruagem, seguem pela estrada e chegam até a floresta. Chegando até a floresta, eles realmente encontram o marido da Lydia, que é o Wickham. Eles encontram ele ajoelhado diante do corpo. O corpo é de um militar chamado Captain Denny, né, o Capitão Denny. E aí é em volta dessa morte que vai se desenrolar todo o enredo desse romance. E aí você deve estar se perguntando, mas será que eu tenho que ler Orgulho e Preconceito para entender isso aqui? Não é obrigatório ler, mas é altamente recomendável. Porque assim, a autora P.D. James, ela dá assim todo o contexto, assim, ela explica quem são os personagens, ela faz menção ao que aconteceu em Orgulho e Preconceito, então ela dá toda uma contextualizada, o que faça com que o livro consiga existir, né, sozinho no mundo, né? Se algum dia nossa civilização desaparecer e todas as edições de Orgulho e Preconceito sumirem e só essa aqui restar, sim, vai dar pra entender o enredo desse aqui. Mas é altamente recomendável que não se leia, mas pelo menos se assista o filme pra saber do que se trata Orgulho e Preconceito. Porque, na minha opinião, a grande graça foi realmente poder ver o que teria acontecido com esses personagens depois do Felizes para Sempre, né? Porque Orgulho e Preconceito tem um final feliz e a gente quer saber o que acontece com esses personagens depois. Então, pra mim, foi a coisa mais divertida do mundo, foi justamente isso. Eu tinha a maioria das minhas amigas que participam do Leia Mulheres também, todas elas, a maioria delas gosta muito de Jane Austen. As que não gostam, não gostaram do livro, porque ele, assim, ele não chega a ser aquele thriller que a gente tem, né, toda a investigação. Não, eu achei que ia ser mais na linha, assim, da Agatha Christie, mas não. Nesse sentido, ele é bastante diferente. Então, pra mim, a graça residia justamente, né, em revisitar esses personagens lá do Orgulho e Preconceito. Então, fica aí, né, não é obrigatório, mas
mas é altamente recomendável. E diferente, assim, de outros livros que fazem a menção ao Orgulho e Preconceito da Jane Austen, porque, assim, por exemplo, tem Orgulho, Preconceito e Zumbis, que eles meio que recontam a história de Orgulho e Preconceito, mas eles acrescentam elementos zumbis na história. Esse aqui não, ele parte, né, depois que teria terminado Orgulho e Preconceito, e isso eu achei muito bacana, né, como eu já falei, eu adorei poder revisitar e ver o que teria acontecido com esses personagens. E foi um conforto, né, gente, foi um conforto poder, assim, revisitar personagens que eu já tinha um carinho imenso, e enquanto eu tava numa situação bem complicada, né, que Porto Alegre tava completamente caótica, eu me sentia, assim, meio aprisionada, digamos assim, né, porque por mais que não chegou a água onde eu moro, eu, né, no final da minha rua que tava tudo alagado, eu queria poder visitar minha mãe que mora numa cidade vizinha e não tinha como, ficaram mais de 3 semanas que a cidade ficou isolada, então tava uma situação bem complicada e foi legal ter um conforto de personagens que eu já conhecia, sabe, deu assim um quentinho no coração, por dizer assim. E eu acho que assim o livro ele deixou um pouco a desejar enquanto romance policial, principalmente porque ele não tem um detetive. E eu tô acostumada sempre assim, seja Sherlock Holmes, seja Agatha Christie, sempre tem essa figura do detetive que vai tentar desvendar o mistério. Aqui não tem. É uma confissão depois do julgamento que vai solucionar e elucidar o caso. E eu penso aqui que talvez a P.D. James ela tenha tentado ser assim, né, coerente com a história. Pelo que eu pesquisei, nessa figura do detetive, ela surgiu ali no final do século XVIII, ela vai se consolidar mesmo na Inglaterra, justamente no século XIX. E aí, inclusive, faz sentido aí que todos os Sherlock Holmes são dessa época, né? Porque é justamente quando surge essa figura, né? A figura do detetive no mundo real e acaba tendo um reflexo na literatura e na ficção. E não só a figura do detetive, né, gente? Várias coisas vão se desenvolver no século XIX, como, por exemplo, as ciências vão avançar muito nesse período, a gente vai ter, né, a Revolução Industrial. Então, é nessa época também que se desenvolve a própria ciência forense, né? Então, é por isso que o detetive vai se tornar importante, porque ele tem que saber ler as pistas e tal. Então, tem também tudo isso que aqui não faria muito sentido, né? Aqui a ciência ainda não tá muito avançada dentro do que seria esse período histórico, né? Porque esse aqui é 1803 que começa essa história, né? Ou seja, é muito no começo ainda no século XIX. Essas coisas todas vão se desenvolver algumas décadas depois. E também existe uma adaptação desse livro aqui pra TV e que eu quero muito assistir. Quando eu assistir, eu venho aqui contar pra vocês como é que foi. Mas eu acho que eu vou gostar, gente. É muito difícil não gostar de algo relacionado a Jane Austen. Como eu falei pra vocês, enquanto romance policial eu não curti assim tanto o livro, né? A graça dele tava assim justamente, né, para reviver esses personagens da Jane Austen, mas a P.D. James ela escreveu vários livros policiais, mas eu quero dar uma outra chance, porque parece que ela tem assim outros livros que são mais tradicionais nesse sentido. Então eu pretendo ler outro livro dela ainda assim. E aqui se vocês forem ver, tá bem pequenininho, não vai dar para ver aí na tela, mas assim, ó, A Dama do Crime revisita Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Isso aqui, ela é chamada de Dama do Crime, mas pelo que eu sei, os herdeiros dela tiveram problema em chamar ela de Dama do Crime, porque quem tem, digamos assim, esse codinome, de certa forma, é a obra da Agatha Christie. Então, os descendentes da Agatha Christie também estão brigando e eles têm, aparentemente, eles têm os direitos dessa designação, Dama do Crime. Então, outra autora não pode usar, só quem pode usar é a Agatha Christie. Eu sei que isso aqui acabou causando, assim, algumas tretas nesse mundo entre os herdeiros das duas escritoras. Era isso, gente. Recomendo altamente para quem gosta de Jane Austen e quem nunca leu e nunca viu a adaptação de Jane Austen, veja, é muito legal. E depois dei uma chance para esse livrinho aqui, né? Porque ele aquece bastante o coração no sentido de que a gente pode revisitar e rever como é que teriam ficado esses personagens. Era isso, gente. Um beijo e até a próxima.